5 em 21 é o que? É você perder 5 quilos em 21 dias. Essa é a nossa missão. Tá? E aqui a gente vai dar uma pequena dica que vai ajudar você a acelerar essa meta aí, esse processo. Eu sou o Wallace Raduan, casado com a Juliana. Olha, eu tava esquecendo meu nome já. Meu nome é Juliana, né? Somos aqui de Dourados e ajudamos as pessoas no processo de emagrecimento, de controle de peso. E hoje a gente quer falar um pouquinho de um tema muito importante que vai ajudar nesse processo e às vezes muitas pessoas têm dúvidas também. Hoje nós vamos falar sobre a importância da fibra, porque muitas pessoas acham que é só você fechar a boca que vai emagrecer. Então nós vamos falar de um tema e um alimento muito importante que faz toda a diferença no processo de emagrecimento e de manutenção também, porque não é só emagrecer, é para ajudar na manutenção. Oi, Valmoni. E é o seguinte, o que é a fibra, amor? Para a gente poder já começar aqui explicando o que é fibra. Quem sabe o que é fibra? Fala aí pra gente. Falei, amor, pra ele. As fibras, tem dois tipos de fibras, as solúveis e as insolúveis. Então, fibras são encontradas em todos os vegetais, frutas, alguns leguminosos, né, sementes, que você pode estar acrescentando no seu dia a dia para você conseguir ingerir a quantidade ideal, que a gente também vai estar falando da quantidade ideal. Show. Quem entendeu aí o que é fibra? Fala com a gente aí pra gente poder entender se a gente está passando a mensagem para vocês. Quem entendeu o que é fibra aí, fala pra mim o que é fibra. A gente vai esclarecer esse daqui que é um atalho muito importante, pessoal, que vai acelerar o resultado. E no final a gente vai estar dando uma dica finais. Quem entendeu? Fala com a gente. Então, amor, o que não é essa fibra? O que não é? Muita gente confunde fibras. Eu vejo pessoas comendo bolacha integrais, poxa, porque tem fibra, pão integral. Vou dar um exemplo aqui. O que acontece? A Fabiana. Boa noite, Ju. Parabéns pelo baby. Obrigada. Tá aqui, barriguinha crescendo. O que acontece? Quando a pessoa entra num processo de uma alimentação saudável, que eu acho que deveria ser todos os dias, mas quando a pessoa entra no processo de emagrecimento, ela acaba comendo coisas mais saudáveis. E muitas vezes as pessoas buscam coisas no mercado, só que industrializados, como iogurtes que contém fibra, bolachinhas que contém fibras, pão que contém fibras. Só que o que não é que não tenha, tá? A fibra. Só que se você consumir essas coisas e deixar de consumir as frutas, você vai estar ingerindo mais carboidrato, mais açúcar. E isso vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento, de perca de peso. Então, o que a gente orienta para os nossos clientes? Que eles consumam mais frutas durante o dia, mais legumes, mais verduras. Eu sei que tem pessoas que não gostam de verduras, por exemplo. Tem pessoas que não gostam, mas você tem que tentar fazer formas diferenciadas, porque o que eu falo assim, o que manda é o tempero, né? Eu adoro salada, mas assim, sem tempero é sem graça. Mas assim, se você preparar um tempero bem gostoso, você vai comer e vai falar assim, nossa, o que eu tava perdendo, né? Então, só recapitulando o que a Ju falou, ela falou aqui o que são as fibras. Tá muito importante você saber o que é fibra. Se você ainda não pegou essa, escreve aí pra gente poder saber. E o que não é também, não é que não é fibra, é fibra, só que se você consumir na quantidade que a gente precisa, acaba passando, né, amor, a quantidade de calorias. Por exemplo, o pão integral.
Ele contém fibra? Contém. É bom comer? Puxa, quantidade pequena se for para comer. Só que a quantidade pequena que a gente comer não vai ter a quantidade que a gente precisa de fibra. Vocês vão entender a importância já da fibra. Não vai ter a quantidade. Então, se você comer muito para poder ter a quantidade de fibras, por exemplo, aveia, né, que tem bastante fibra, você come bastante fibra, só que você também come muitas calorias. O que acontece? Acontece que você vai acabar não tendo o resultado que você gostaria. Ingeriu a quantidade ideal de fibra, que é muito importante, mas também ingeriu a quantidade de carboidrato muito elevada. Então tem gente que fala assim, Raduan, eu não estou conseguindo emagrecer. Aí eu pergunto, como é que você está comendo? Qual a quantidade? Aí ela fala, estou comendo só saudável, estou comendo pão integral, estou comendo bolacha integral, estou comendo macarrão integral, só que está comendo uma quantidade muito grande. Tá? Então assim, a gente vai falar no final, mas é muito importante comer fibras, só que mais, né? Leguminosas, né, amor, que você falou? Uhum. E qual seria a quantidade, amor? De frutas por dia. Quantas frutas? Segundo os médicos, né, fala que a gente precisa, no mínimo, ingerir 7 tipos de frutas diferentes, tá? Não são a mesma, ao longo do dia, não é isso? Uhum. É o máximo, né? Só que assim, se você conseguir consumir 3 a 5, já tá ótimo. Só que mesmo assim, eu acho que é difícil. Eu não sei quem consegue aí. Eu, no máximo, eu consigo consumir umas 3, no máximo. Difícil, né? É difícil. Mas a gente tem também a parte de legumes e verduras, que também contém bastante fibras. Mas o que acontece na correria do dia a dia, as pessoas acabam fazendo o básico, né? Que é um arroz, um feijão, uma carne, e muitas vezes só um tipo de salada, e esquece de fazer um prato mais colorido, né? De pelo menos 3 cores de verduras ou legumes no seu prato, que seria o ideal. 3 cores diferentes. Uhum. Agora vamos lá. E por que isso é muito importante? Por que fibra é muito importante a gente consumir? Eu separei aqui para não esquecer de todos os benefícios que tem a fibra, mas vamos lá. Por que é muito importante consumir? Lembrando que eu estou dando para vocês aqui um atalho para você poder acelerar o seu resultado, hein? Número 1. Quando você consome mais quantidade de fibras, alimentos que contêm fibras, você vai ter mais saciedade. Número 2. Você vai controlar o seu trânsito intestinal. Então é muito importante a gente regular o nosso trânsito intestinal. Então se você não vai aí no mínimo uma vez por dia no banheiro, você precisa aumentar aí a sua quantidade de fibras e água também, né? Porque fibra sem água não adianta, tá? Isso é muito importante. Outra, amor, o que também é importante a fibra? Ajuda também no processo do índice glicêmico. O que é? Quando você ingere mais fibras durante a sua alimentação, o processo da digestão vai ser mais lento. Então, o seu organismo vai absorver menos gordura, menos açúcar. Então, ajuda no processo de perca de peso. Porque essas fibras vão se embolar nessas gorduras e vai jogar fora. Então, quando você não come a quantidade certa, você comeu, seu corpo faz assim, ó, suga tudo. Aí você engorda rapidão e não sabe por quê. O Raduan fala que eu tenho muitas bactérias boas no intestino, né? Pessoal, quem conseguiu pegar essa? Olha o que a Ju acabou de falar aqui. Então quer dizer que quando a gente come bastante fibra, certo? Além de controlar o índice glicêmico, que é o açúcar no sangue, a gente melhora as bactérias boas, não é isso, amor? Isso, a gente tem 2 tipos de bactérias no nosso intestino. A gente tem as boas e tem as ruins. A gente tem que alimentar as duas. Só que a gente tem que aumentar as boas, que são as boas que vai fazer esse processo de não deixar o seu corpo absorver todo o carboidrato, toda a gordura, todo o açúcar que é transformado, né? Que tudo acontece lá no nosso intestino, que vai para o nosso sangue, que vai para as nossas barriguinhas.
Então, se você entendeu, conseguiu entender isso, então significa o quê? Quanto mais você alimenta as bactérias boas, comendo a fibra, certo? Você cria aí como se fosse um exército, cria barreiras no seu intestino. E quando você comer errado, não tem que no final de semana a gente sai da dieta, come uma pizza, alguma coisa do tipo. Se você tem bastante fibras, você tem bastante bactérias boas. E quando você tem muitas bactérias boas, você come essa pizza, esse carboidrato. Essas bactérias boas não deixam o nosso corpo absorver as calorias dessas bactérias. Então eu não entendia, depois que eu fui num treinamento com um médico, ele explicou isso, eu não entendia por que a Juliana não engordava. Porque não é possível, ela come, né? Comia lá final de semana pra caramba. E pô, não engorda, cara, come pra caramba. Agora que eu vim entender, ela come muita fruta, ela come muitas fibras. Então acaba que o que ela come de excesso de calorias passa direto no seu corpo. Olha que sacada, pessoal. Quem sabia disso? Fala aí pra nós. Quem tá entendendo? Agora vamos supor, o que é o contrário? Eu falando dos benefícios das fibras para vocês, tá? No processo para você poder perder peso de forma saudável e mais tranquila. Porque além de você ter mais saciedade, você evita de você engordar mais facilmente. Agora, o que é o contrário? O contrário é quando você come muito errado, só pizza, só carboidrato, Açúcar, né? muito açúcar, tudo aquilo que é muito gostoso, assim, que a gente come muito errado, o que acontece? A gente alimenta as bactérias ruins. E o que essas bactérias faz? As bactérias boas, ela fecha, certo? Imagina a minha mão aqui. Quando você come algum carboidrato, as bactérias boas não deixam entrar aquele carboidrato, aquele excesso de gordura, certo? São as bactérias boas. Quando você come muitas coisas erradas, suas bactérias boas são poucas. Então a sua barreira intestinal faz isso daqui, ó. Ficam abertas. Aí quando você come carboidrato, gordura, tudo que você come, seu corpo ele capta. Aí onde que você tem uma barriguinha, aí você fala assim: nossa, Aduan, eu sou muito fácil para engordar. É sim. Por quê? Porque você não tem as bactérias boas. Aí qualquer coisa que você come, seu corpo faz assim, ó, suga. Sem falar que pode causar inflamação, né? E alguns tipos de doença no nosso intestino quando a gente tem uma alimentação muito errada. Uma delas é o câncer, né? Que também a Monali. Eu aprendi com a Ju, eu adoro jacá. Eu também adoro jacá. Mas a gente tem que ter o equilíbrio, né? O que você está falando do câncer? A gente tem que evitar. Não é que a gente não vá comer uma gordicezinha de vez em quando. Mas se a gente tem um controle durante a semana de uma alimentação bem equilibrada, rica em fibras, a gente vai evitar alguns tipos de doenças também, que é diverticulite, o câncer, né, que se fala bastante, o câncer do intestino, né? Porque imagina só, se a gente só comer bobeira industrializado, o nosso intestino vai ficando poluído, cheio de toxinas, e aquilo causa uma inflamação. Eu já ouvi também de cliente, né, mais acima do peso, que ele fala assim: não, meu intestino, vou todo dia no banheiro, só que o intestino dele tá tão poluído às vezes que o que entra já acaba saindo, não absorve as vitaminas, não absorve os nutrientes, que isso também atrapalha na perca de peso, porque o intestino bem limpinho, você vai absorver todas as vitaminas e nutrientes que você tiver ingerido. Então isso vai refletir no fortalecimento do seu cabelo, da sua pele, né? Sua pele vai ficar melhor, você vai dormir melhor, sua energia vai ser melhor quando você tem uma alimentação mais colorida. Então você vai se sentir mais energizada do que quando você tem uma alimentação muito rica em açúcares e carboidratos. Você fica desanimada, você acaba de comer, já quer ir dormir, né? Acaba de comer aquela pratadona de carboidrato, dá aquela moleza, você quer dormir. Quando você come menos, come mais colorido, você se sente mais energia. Isso é real. É só você fazer o teste de uma semana, você já vai sentir a diferença.
Falando em energia, até eu lembrei de um ditado também que fala, né? Já ouviu falar de pessoas mal-humoradas, Já. enfesadas? Né? Que já parou pra pensar, pessoas enfesadas. A gente fala, pô, aquela pessoa tá enfesada. O que significa? Intestino sujo. Isso a pessoa fica mal-humorada, estressada. Então, quando a gente limpa o intestino, a gente também melhora no humor. Então, isso é bem bacana, né, amor? Em vez em quando eu coloco um postzinho lá, que eu até salvo, eu adoro aquele post. Duas pessoas assim no ônibus, aí um tá triste olhando pra escuridão, o outro tá feliz assim, é que saiu de casa e já fez as suas necessidades, então sai todo faceiro. É bem isso mesmo. E o que mais? Ó, quem tá pegando essa dica aí? Dica valiosa, hein? O que mais que ajuda? Deixa eu ver aqui. Isso a gente falou tudo, doenças. Ó, só para recapitular aqui, ó. Contribui para a redução de risco de doenças como obesidade, diabetes, hipertensão. Diabetes. Olha isso. Então, além de você perder peso, você não está perdendo peso de qualquer jeito. Você está perdendo peso, mas está cuidando também da sua saúde. Porque o diabetes, ele não dá só na pessoa acima do peso. O diabetes, ele dá no magrinho. E pode ser por isso, por causa da alimentação, dessa questão das fibras. Outra coisa, outra sacada bem bacana aqui, ó. Vê se você segura essa aí. Olha aqui, ó. Você sabia que mais de 70% das células de defesa do nosso corpo estão no intestino? Então, se você melhora aí a sua ingestão de fibra, melhora o seu intestino, você melhora a sua imunidade. Olha, você fica mais imune. Então, quem aí hoje em dia está precisando de imunidade? Está correndo atrás de imunidade? Só em termos de você aumentar na quantidade de fibra, você vai melhorar a sua imunidade. Isso não sou eu que estou falando, tá? É a Organização Mundial da Saúde que fala esses dados aqui que eu estou trazendo para vocês. Então, muito bacana. Uma coisa que a gente tinha esquecido de falar, amor, o que não são fibras? As pessoas falam assim, nossa, eu estou com o intestino sujo. Eu vou tomar um laxante. Eu vou tomar um laxante, eu emagreço. Você tem que tomar cuidado com esse negócio de laxante. Porque laxante, você vai mais vezes no banheiro, certo? Não de forma legal, deve ser ruim, né? Eu não sei, mas deve ser ruim. Dá dor de barriga. Dor de barriga, né? Da cólica. E você acaba com essa flora intestinal, que são essas defesas do seu organismo. Lembra que eu acabei de falar? Que se você tem bactérias boas, o seu corpo não absorve calorias em excesso, gordura em excesso. Quando você toma laxante, você pode perder peso? Vai, porque você vai no banheiro, né? Vai sair tudo lá. Mas você acaba com essa flora intestinal. Você acaba com essas bactérias boas. Seu corpo fica muito mais propício a vários outros problemas de saúde. E sem contar que você pode ficar dependente do laxante. Então, assim, fibra é fibra, não é laxante, tá? Só para ficar mais clara essa parte aqui. Eu já sofri muito com o intestino preso. Quando eu era mais nova, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje em relação à alimentação. Então, eu acabava ingerindo muito pão, muito carboidrato, poucas opções de salada, esse tipo de coisa. Então, eu sofria, eu ficava 3, 4 dias, já cheguei a ficar uma semana sem ir no banheiro. Quando eu aprendi a consumir melhor, né, os alimentos, eu tive uma total diferença. Eu vou todos os dias no banheiro. Minha energia é outra, meu humor é outro. E assim, você não precisa só buscar fibras só através, né, de verduras, legumes. Você pode também estar acrescentando outro tipo de fibras que tem. Eu consumo fibra líquida, eu consumo fibra em pó, que também pode ser um acréscimo para te ajudar. Para pessoas que não conseguem ingerir 5 tipos de frutas diferentes no dia. Então, todos os dias eu acrescento, né, também um pouquinho de fibra em pó ou fibra líquida, que é uma delícia, que também vai ajudar nesse processo. Show! E então, essa parte vocês entenderam, pessoal, qual é a importância da fibra? Agora sim, a gente tem algumas clientes da gente que a gente acompanha que teve os benefícios, né? No caso aí a Mayara, ela chegou a perder aí com a gente 10 quilos,
ela aumentou não sei nem falar. Drasticamente. Isso daí. Ela aumentou isso daí em questão de consumo de fibras e ela conseguiu perder peso de forma saudável. Que mais? Ela acabou mudando os hábitos, né? E ela às vezes até me manda os pratos dela que olha, Ju, quantidade de salada que eu tô comendo. Então a pessoa busca por qualidade de vida, né? Busca estar escolhendo melhor seus alimentos na hora de comer. Não vai comer qualquer coisa que vem pela frente. Esse é o bacana, que a pessoa, além de estar emagrecendo, ela vai estar mudando os hábitos, vai estar ingerindo mais colorido e isso vai refletir na saúde. Então, assim, o que ela simplesmente fez, né? Além de melhorar tudo isso? Claro, tudo é um contexto, tá? A gente está dando para vocês aqui só um pequeno, que é grande, né? Atalho para você poder acelerar o seu corpo, né? O que é isso, essa fibra? Agora eu me perdi aqui, pessoal. Calma aí que eu tava pensando em alguma coisa. Quem tá comigo aí, dá um oizinho, dá uma palma. Valmonim, tá escutando tudinho. Fala com a gente aí. Tá, lembrei. O que acontece? Ela aumentou muito aí a quantidade de ingestão de fibras. Muito que eu digo assim, na quantidade que é ideal, né? De 25 a 30 gramas de fibra, que a gente não consegue consumir hoje. Segundo a Organização Mundial da Saúde, fala que 70% das pessoas não consomem a quantidade de fibras necessária. Não é à toa que de cada 10 mulheres, 7 têm problema de intestino. Então, o que acontece? Ela consumindo a quantidade de fibra, ela falava assim, eu estou conseguindo reduzir a quantidade de carboidrato, eu estou conseguindo comer pouco e eu como pouco, já fico bem. Então, quer dizer o quê? Não sente fome. Então, não é questão de você fazer uma dieta restrita. É você saber comer, porque você vai sabendo comer, aumentando a quantidade de fibra, você não vai sentir fome. Você vai comer aquela quantidade de comida e você vai estar saciado, você vai estar bem. Então, olha que sacada. E você começa a perceber, quando você come alguma comida que não te faz bem, você começa a perceber que você fica inchado, você não vai mais no banheiro, você fala, nossa, essa comida não me fez bem. E ela ficava o quê? Ela ficava analisando o que ela fez, o que ela fazia. Ela pensava, nossa, eu comi isso e não me senti bem. O que eu comi? Eu comi carne. Então ela percebeu, no acompanhamento com a gente, que carne para ela inchava, que antes ela não percebia. Porque, carne vermelha, né? Carne vermelha inchava. Mas sempre inchou, ela que não percebia. Eu tenho até um ditado assim. Imagina você, vou até contar um negócio meio feio aqui. Imagina, quando você está no banheiro lá, fazendo número 2. Quando você começa, o negócio não fica legal. Quando você fica muito tempo no banheiro, você já, deu descarga, tudo e tal. Chega uma outra pessoa e fala assim, meu Deus do céu, como você tá estragado, pelo amor de Deus. E você que tá lá dentro fala assim, nossa, nem tô sentindo. Então o que acontece? A gente acaba acostumando a... falar até uma palavra feia aqui. Tá na merda, né? A gente acostuma. E quando ela melhorou a alimentação dela e saiu, ela percebeu que quando acontecia isso, ela conseguia perceber. E antes ela não percebia. Deu pra entender o que eu falei, amor? Acho que sim. Então, ela percebeu que ela comia antes. Se sentia mal. Já, tipo assim, se ela comer um negócio, ela já vai sentir. A barriga dela estufa, não faz digestão, no outro dia ela não consegue ir no banheiro. Então tem coisas que a gente vai percebendo que não faz bem. Por exemplo, eu não posso ficar comendo pão assim direto. Parece que trava. Carboidrato trava meu intestino. Carne vermelha, mesma coisa. Também não é legal a gente ficar comendo carne vermelha todo dia. Mas assim, se eu comer carne vermelha todos os dias, pronto, meu intestino já dá uma travada. Eu vou no banheiro com mais dificuldade, eu tenho que aumentar mais a ingestão de fibra. Então a gente vai percebendo o que faz bem para nós e o que não faz. Então quando você sente a experiência do bem, quando acontece alguma coisa ruim, que antes era normal, você vai perceber. Entendeu? Então, quando você faz isso, você vai ver seus benefícios. Deu para entender? Show, Lucas. Eu acho que deu para entender, né? Se eu não me confundir aqui nas palavras. Mas é isso daí. Quando a gente está acostumado na coisa ruim, a gente não sabe o que é o bom. Certo? Só as outras pessoas que estão fora que sabem. Ok, então vamos ver aqui.
Olá, o pessoal tá entrando. Então, algumas objeções que a gente vê que as pessoas falam assim. Quais são algumas objeções que as pessoas falam? Que é, por exemplo, não consigo comer a quantidade ideal de fibra. Não é uma objeção? É uma objeção. Não consegue pela correria do dia a dia e também porque às vezes não se programa. Então é muito importante a gente se programar para a semana. Fazer a feirinha da semana que você vai conseguir se organizar em relação a isso também, que é importante. Outra coisa também, por exemplo, alguma objeção. Poxa, beleza, eu sei que eu preciso consumir fibra, eu sei que a fibra está na comida, está na salada, mas eu vou fazer um suco. A pessoa sabe que se ela coar o suco, não sei se vocês sabem, aquele negocinho lá do suco lá, que você joga fora, que você coou, aquilo é fibra. Então, a pessoa acaba que não tem costume de tomar. Dependendo do suco, realmente, pessoal, é ruim pra caramba, né? Mas dependendo do suco, dá pra tomar, né, amor? Dá suco, por exemplo, de abacaxi. Se você não bater toda aquela parte dura, né? Mas se você bater o abacaxi, só a polpinha lá boa, dá pra você tomar sem precisar coar. E sem açúcar, gente. Sem açúcar. Então, sem coar. Então é muito importante, né? Outra coisa também, por exemplo, eu não como frutas, verdura, tal. Qual é a dica que eu dou assim para você que não come? Primeiro isso é questão de paladar, tá? Muitas coisas também eu não comia antes e a partir do conhecimento que a gente foi pegando, os treinamentos que a gente foi fazendo. Aprendeu comigo também. A mulher faz em casa, ó, cadê os maridos aí? Cadê as mulheres, na verdade? Não gosto de comer berinjela, mas come. Não gosto de comer beterraba, mas come. Dica para fazer outra pessoa comer. Cara, só tem aquilo em casa. Você tá com fome, ela só faz berinjela, faz aqueles negócios lá. Olha, ó, o Lucas falou laranja com bagaço e tudo. Eu adoro, Lucas, chupar laranja, só que eu como tudo, bagaço. Só não como a semente. É muito bom. As fibras da laranja é ótimo. Eu vou ser sincero pra vocês. Essa parte da laranja, assim, mastigando, eu não consigo, não. O Radon tem essa dificuldade, mas ele vai aprender. Eu pego outro tipo de fibra lá, melhor comer mais, sei lá, salada, brócolis. Então, onde que eu tava mesmo que eu tava falando? É das objeções. Eu tava falando, beleza. O que mais? Tá. Então, lembrei. Por exemplo, eu lembrei aqui que eu estava falando. Então, assim, você precisa forçar a comer. Porque, eu não gosto. Na verdade, não é que você não gosta. É que você não é acostumado a comer. Quando você passa a acostumar, come uma vez, putz, é ruim pra caramba. Come 2, come 3, come 4. Eu tenho certeza que na maioria dos casos você vai começar a gostar. Você vai começar a apreciar. É incrível como a gente começa a apreciar a alimentação. Mas assim, você precisa se dar a oportunidade de comer, tal. Lucas, aqui a guerra é... Abóbora, não é meu forte. A abóbora Tem coisa que... Tem gente que é traumatizado com algumas frutas, né? Mas essas são raras, né? 1 ou 2 frutas. O problema é quando a pessoa não come nada de fruta, só come coisas que é industrializado, tudo. Então, mas é porque é questão de costume mesmo, né? Costume de comer, né, amor? E tem que diversificar a forma de fazer também. O que eu gosto de temperar aqui a salada, que fica, delícia. Sabe aquele temperinho que chama chimichurri? Eu coloco ele na salada, coloco bastante limão ou vinagre e azeite. E aquele temperinho, sei lá, ele solta um sabor diferenciado, fica uma delícia. Quem não fez ainda faz. Fica, super saudável. Fica top mesmo. E a quantidade certa de água. Quem aí toma mais de 2,5 litros de água por dia? Não vale suco, nem refrigerante, nem café. Eita, poxa. É água.
Água pura. Tá, aí a gente tá falando para vocês aqui o que que é fibra, onde que você pega a fibra, qual é a importância da fibra, né, para a pessoa perder peso de forma saudável. E se você não beber água também não adianta. Aí você come fibra e você vai falar assim, Raduan, eu comi fibra, eu tenho intestino preso, comi bastante fibra e eu fiquei mais preso ainda. E vai ficar, porque a fibra precisa de muita água. Então você precisa consumir bastante água para poder soltar aí o seu intestino, né, amor? Eu imagino, gente, imagina só, a fibra é a vassoura. Para você lavar alguma coisa com a vassoura, você tem que colocar água, porque se você só jogar o sabão e não tiver água, ela não dá a liga. Então, se você, né, pega a vassoura, joga o sabão, joga a água, ela vai lavar o seu intestino. Então, a água é fundamental. E não é só um copinho de água. O que é importante? A gente acordar em jejum e tomar o seu primeiro copo de água para ativar o seu corpo, né? Tem pessoas que o primeiro copo é uma xícara de café com açúcar. Não, tenta tomar um copo. Se você não consegue tomar 500 ml, que eu tomo de 500 ml, começa com um copo de 200, de 100 ml. Aí você vai se acostumando, porque tem gente que fica enjoada, né? Se tomar muita água logo cedo. E aí você vai medindo. E qual é o cálculo da quantidade ideal, amor? Olha, essa parte da vassourinha ficou legal, hein? Até eu aprendi agora, hein? Sabão com a vassoura, sem água, não funciona, né? Não limpa. Então, fica a dica, aumentar na quantidade de água também. Que são vários outros benefícios que a gente pode estar falando numa live futura. O que mais? Eu queria que vocês já falassem aí nos comentários qual é a dificuldade sua. Qual é a sua dificuldade? Fala aí pra gente. Em termos de perda de peso, o que você tem mais dificuldade? Então aqui, passos para você poder aplicar tudo isso que a gente falou, para você poder aplicar agora. Muito importante. Você precisa consumir, segundo a Organização Mundial da Saúde, de 25 a 30 gramas de fibra ao longo do dia. Tá? É bastante fibra. Radon, mas como é que eu vou saber a quantidade de fibra? Tem um aplicativo que a gente usa, que é o Fat Secret. Vou até escrever, acho, para vocês. Eu vou escrever esse aplicativo. Que ele é um aplicativo que você consegue colocar lá a fruta que você está comendo e você consegue saber. Vou até abrir aqui, amor. Vou mostrar. Vai ficar de ponta cabeça. Não dá pra ver. Eu vou escrever aqui no chat o nome do aplicativo. Ele é muito bom, ver as calorias, ver todas essas coisas tudo. Então não dá pra me mostrar. Acabei de colocar o nome aí, tá, pra vocês? Deixa eu ver. Letícia, deixa de comer doces antes do período menstrual. Boa. Letícia, tu tocou um assunto bem interessante e que se a gente contar que a fibra, o consumo ideal de fibra ajuda você a controlar essa vontade de comer doce. Vai te ajudar. Então, você leu alto para o pessoal escutar? Ó, a Letícia falou aqui, ó, deixar de comer doces antes do período menstrual. É a dificuldade que ela tem. Aqui é o Lucas. Eu tomo bastante água. Até na madrugada. Ainda mais nesse calor, o corpo desidrata bastante. Ótimo, é verdade. No calor a gente acaba tendo que ingerir mais por causa da transpiração, né? Show. Então, Letícia, depois a gente pode estar fazendo uma próxima live, a gente vai estar fazendo sábado que vem. A gente pode estar falando um pouquinho mais desse tema aí da questão, mas ó, fica a dica. Você consome bastante fibra, bastante água, você vai ver. O seu corpo já não vai pedir tanto o doce. É verdade, faz o teste. Começa a ingerir a partir de amanhã. Ingerir mais fibras que você vai ver a diferença no seu próximo ciclo menstrual, a diferença que vai fazer. Bastante.
E assim, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, uma fruta vai ter mais ou menos 3,2 ou 3,3 de fibras. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a gente precisa ingerir de 25 a 30 gramas. Então, você não vai encontrar fibra só, né, nas frutas ou verduras. Você pode estar acrescentando na sua salada algumas semente, pode colocar semente de girassol, chia, linhaça. Eu, quando vou fazer aqui em casa, às vezes uma panquequinha de frigideira, eu coloco chia, psyllium, que também é uma fibra. Então, você pode estar incrementando, quanto mais fibra, melhor. E eu procuro utilizar mais farinha ou farelo de aveia, que também é riquíssimo em fibra. Em vez de fazer bolo com farinha branca ou com farinha integral, eu busco usar mais o farelo e a farinha de aveia. O que mais, amor? É isso aí, a Letícia perguntou ali, amor. Ah, tá. A Ju falou de beber água de manhã cedo. E se eu sentir vontade de Provocar quando bebo água de manhã cedo, o que eu faço? Começa então tomando um copo menor. Sabe aqueles copinhos de 100 ml? Ou você pode fazer uma água saborizada também. Um pedacinho de canela, né? Que vai lembrar um chá. Ou um pedacinho de gengibre. Abacaxi também solta um saborzinho bem gostoso. Então você pode saborizar a sua água. Folhinhas de hortelã. Se você quiser até deixar dentro da sua garrafa na geladeira já com um pedacinho, que aí no outro dia já vai ter um saborzinho, também dá. O segredo aí, como você não tem costume, é você começar a pouco, certo? Começa pouquinho, aí amanhã mais um pouquinho, aí depois você vai aumentando, seu corpo vai habituando. Porque, cara, além de... É muito importante tomar água em jejum. Tanto tomar água em jejum, certo? Como tomar água antes de dormir. Evita aí até você ter um ataque cardíaco antes de dormir. Olha que doido. Evita você ter um ataque cardíaco quando você estiver dormindo, tá? E de manhã cedo é bom para dar uma desintoxicada no corpo, acelerar o metabolismo, ativar o corpo. Tá? Uma dica bacana também para quem tem dificuldade de tomar água, usar um copo com canudo. Também. O canudo, não sei, gente. Eu tomo, aqui em casa não, eu tomo no copo, né? Mas lá no nosso espaço, no trabalho, eu só tomo no canudo. Eu encho lá um copão e parece que você toma delicioso. Então o canudo também ajuda a desbloquear isso da mente. Cada um com suas loucuras, né, pessoal? Mas deve ser verdade isso aí mesmo. Tem cliente que faz assim também. Que mais? Fala aí suas dificuldades também pra gente. Que mais? E aqui, você viu? Eu mandei pra vocês aí o aplicativo, tá? Fat Sect. É um aplicativo muito bacana. Você vai conseguir ver suas calorias, você vai conseguir ver fibras, várias outras coisas, né? Mas você pode ir lá ver a quantidade de fibras que você está ingerindo, tá? Anota aí, 25 a 30 gramas de fibra ao longo do dia. E não adianta fazer um dia só, né, amor? O que mais? Fazer todos os dias. Show. Comer a quantidade, né? E assim você vai aumentando. Essa dica que eu dei pra vocês aqui, vocês precisam fazer todos os dias, tá? Vocês vão ver que vai melhorar bastante aí, que você quer perder peso. Barriga, nossa, barriga é sensacional. Raduan, não consigo comer quantidade de 25 a 30 gramas de fibra. Existe no mercado suplementação de fibra, tá? Então existe suplementação, é muito importante também, mais fácil de consumir. Tem suplemento que contém só fibra e 0 calorias, então é bacana que não aumenta suas calorias, também uma solução. Raduan, mas beleza, você falou beber água, qual quantidade de água? Pega aí, você multiplica 35 vezes o seu peso. É a quantidade de água que você precisa consumir, tá? Divide por 1000 no caso. Então, para ser mais exato, anota aí. Você coloca 0,035
vezes o seu peso é a quantidade de água que você precisa consumir. Varia muito de pessoa para pessoa, mas é para você poder ter pelo menos uma base se você está tomando pouca água ou muita água. Aí você fala para mim, Raduan, eu tomo muita água. Será que você toma mesmo? Então o que você pode fazer para você realmente saber? Medir, tá? Senão você mesmo acaba se enganando. Eu tomo muita água, eu como muita fibra, mas será que come mesmo? Será que bebe mesmo? Então a gente precisa saber. E como é que a gente sabe? Medindo, você precisa medir. Então bota lá a quantidade de água e mede. Cara, é incrível. Quando eu faço isso, até eu mesmo a gente acaba, nossa, eu achava que eu bebia bastante. Tava morando no rio, tanta água, mas afogando tanta água. Quando a gente ia ver, nem tava bebendo a água que a gente precisava. Então a gente precisa medir. Tá? É isso, né, amor? É isso, que hoje é sábado, o pessoal quer ficar de boa. Quer festar, então come muita fibra. Fica a dica, aumenta nessa semana a ingestão de fibras, se programa, vai na feirinha, faz sua feirinha da semana e depois eu quero saber os resultados, como que foi. Valeu, pessoal. Obrigado pela participação de todos vocês aí. Um grande abraço. Fica tchau, tchau. com Deus. Tchau.